noite, Deus abençoe. Mais uma vez estamos juntos, a primeira Igreja Batista em Teresópolis vem até você a fim de juntos louvarmos ao Senhor, a fim de dirigirmos a Ele as nossas preces, nossas orações, nossas súplicas, intercedermos uns pelos outros e, sobretudo, a fim de ouvirmos a palavra de Deus. Nosso desejo e nossa oração é que o Espírito Santo tome a frente de tudo que será feito nesse tempo. Tenho certeza que Ele há de abençoar a sua vida. Espero que você esteja aí na sua casa, no seu lar, reunido aí no conforto da sua casa, com os seus familiares, ou se você é sozinho, é solteiro, é viúvo, viúva, não importa. Deus está contigo, nós somos um no amor do Senhor, viu? Eu quero dizer que a nossa igreja tem tido a oportunidade de ajudar as pessoas que precisam através do Ministério de Ação Social. Muitas pessoas têm colaborado, têm contribuído, a fim de que possamos abençoar aqueles que precisam. Estamos também em campanha de missões mundiais. Graças a Deus, nossa igreja está atingindo, está progredindo para alcançar o seu alvo, a fim de que enviemos essas ofertas ao campo de missões para sustento dos nossos missionários. Vamos, antes de prosseguir, vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento, por essa hora, por essa oportunidade de estarmos juntos, podendo adorar ao Senhor, podendo louvar ao Senhor, podendo orar. Nesse momento, eu peço a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um que tem sido alcançado por essa mensagem, por essa transmissão. Que o Senhor derrame a sua graça, a sua paz e misericórdia em cada lar e que possamos passar momentos agradáveis juntos, louvando ao Senhor e ouvindo a sua palavra. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
Graças a Deus. Estamos no mês da família e o tema do culto dessa noite é voltado para o nosso lar, para a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o nosso tema. E nós servimos ao Senhor com a nossa família quando vivemos em unidade. Diz assim a palavra de Deus. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Servimos ao Senhor com a nossa família quando somos agradecidos. Queremos nesse momento colocar diante do Senhor os nossos queridos irmãos que estão completando mais um ano de vida ou mais um ano de casamento nessa semana e desejar as ricas bênçãos dos céus sobre a sua vida. Que possamos com alegria no coração contar as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida e sobre a nossa família. O salmista no Salmo 103, verso 17 e 18, nos diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O nosso desejo é que o amor leal do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, nessa hora, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida e também suplicando as graças do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos rogar a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida de todos nós. Intercedemos uns pelos outros nesse momento, pedindo as tuas ricas bênçãos dos céus. Oramos por cada lar, por cada pessoa que nos assiste, por cada pessoa que tem sido alcançada por essa transmissão, pedindo a tua bênção, pedindo a tua misericórdia, pedindo as ricas bênçãos dos céus sobre a vida de cada um de nós. Olhe e contemple, Senhor, o nosso coração, nossas necessidades, os anseios, as angústias que estão no coração de cada um de nós e derrama sobre nós a tua paz. Queremos também agradecer ao Senhor pelas ricas bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós, ao teu povo. Queremos agradecer e pedir as tuas bênçãos também sobre nossos irmãos, queridos amigos que nos assistem, que porventura estão fazendo aniversário essa semana, estão completando mais um ano de vida ou mais um ano de matrimônio. Que o Senhor assim os abençoe
É a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Muito bem. Servimos ao Senhor com a nossa família quando somos alcançados pela graça divina. Vamos ler a palavra de Deus? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como é de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Graças a Deus. Servimos ao Senhor com a nossa família quando investimos no relacionamento dela com Deus. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Eu queria muito que Deus nos abençoasse nessa noite com a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é proteja a sua família. E eu queria começar orando ao Senhor. Você pode orar comigo? Ó Deus, colocamos nossas famílias diante do teu altar, pedindo a tua misericórdia sobre elas, mas pedindo também a tua bênção, que tu estejas à frente dos nossos filhos, guardando-os do mal,
protegendo-os diante dessa sociedade tão difícil e também dirigindo os seus passos. Oramos, Senhor, para que nossas famílias sejam usadas pelo Senhor para trazer bênção para a sociedade, orgulho santo para o nosso coração, quando virmos as muitas manifestações do Teu cuidado sobre ela. Oramos para que essa mensagem possa chegar ao nosso coração, trazendo ânimo, trazendo encorajamento e fazendo uma obra que glorifique o Teu nome no seio do nosso lar. Nós nos colocamos no Teu altar, nas Tuas mãos, disponíveis para ouvirmos a Tua voz e sermos nessa hora abençoados pelo Senhor. Rogamos que seja assim, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 1 a 5. Livro de Jó é o livro que antecede o livro de Salmos. Nós vamos ler o capítulo 1, os 5 primeiros versículos. Jó 1, de 1 a 5. Eu vou fazer essa leitura na Nova Versão Internacional, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era temente, era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto a favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu queria falar nessa noite sobre proteja a sua família. Cuide da sua família. Eu mesmo fui criado num lar evangélico e eu costumo dizer que eu ia à igreja antes mesmo de nascer. Lá no ventre de minha mãe, ela já me levava aos cultos. Eu cresci numa igreja evangélica e eu vejo muitos dos meus ex-companheiros de adolescência e jovens ainda firmes na fé. Mas vejo também muitos outros que se afastaram do evangelho, infelizmente. Eu fico triste olhando pelo retrovisor e vendo isso acontecer. Alguns dos companheiros que se batizaram comigo, e eu me batizei quando tinha 9 anos de idade, lá na infância, hoje são pastores. Eu fiquei contando que pelo menos naquele grupo eram uns 15 pré-adolescentes que nos batizamos. 3 ou 4 deles hoje são pastores, graças a Deus. Mas um deles se envolveu com crime, outro se tornou alcoólatra. E não é isso muito triste? Claro que é muito triste. Por outro lado, eu hoje vejo jovens que nunca tiveram acesso às coisas de Deus, jovens que foram criados em lares completamente alheio às coisas espirituais, às coisas do evangelho, e agora esses jovens são atraídos pelas verdades do evangelho. Gente que hoje está amando a Jesus,
gente que se tornou jovem universitário, comprometido com a sua fé em Cristo e se reúne para estudar a palavra de Deus. Isso não é bênção? Mas ao mesmo tempo nós temos essas duas situações, filhos de crentes e às vezes filhos de crentes piedosos, mostrando desinteresse pelo evangelho, e do outro lado, filhos de incrédulos, descobrindo que o evangelho é uma riqueza imprescindível para a sua vida. Um pastor, ele falava da sua esposa, da família da sua esposa, e dizia o seguinte: olha, eram 10 irmãos, 7 homens e 3 meninas como Jó. E dos 10, dizia ele, 2 se tornaram pastores, 5 se tornaram diáconos em suas igrejas, e todos os filhos morreram crentes, morreram na fé, amando Jesus, servindo suas igrejas locais, comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo. Mas veio uma segunda geração, os filhos dos filhos, e aí essa outra geração dos filhos desses irmãos, 10 irmãos, desses filhos, essa segunda geração já não era tão comprometida com o reino de Deus. E ele fazia um cálculo dizendo o seguinte: olha, 50% permaneciam na igreja e outros 50%, dizia aquele pastor, ele não tinha certeza de que fossem convertidos. Então, não se trata de tornar esses nossos filhos, os nossos netos, pessoas religiosas, batistas, porque não é difícil transformar um menino ou uma menina num bom batista. O problema não é transformá-lo num bom batista. O problema é transformá-lo num discípulo de Cristo, num servo do Senhor. Você pode ser um bom católico, você pode ser um bom presbiteriano, você pode ser um bom metodista, um bom assembleano, um bom batista e até um bom pentecostal. E pode ser tudo isso, mas não ter vida com Jesus, nem compromisso com Ele. Você pode ter uma religião cristã e não ter vida com Ele. Jó era um homem extraordinário. E quem nos diz isso não é nem eu. Quem diz isso é Deus, e diz isso para Satanás. Se você olhar para a sua Bíblia, versículo 8, na versão A Mensagem, é dito assim: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, consagrado a Deus e que odeia a maldade. A outra versão diz assim: homem temente, justo e se desviava do mal. Quem diz isso é Deus sobre Jó. E quando eu olho para a história de Jó, eu fico pensando em alguns princípios que ele adotou para a sua vida e para a sua família. E acho que esses princípios foram tão importantes que nós devemos parar para perguntar: como é que eu posso fazer para que os meus filhos amem a Deus, fiquem firmes no caminho do Senhor e possam testemunhar do Evangelho por onde passam? Jó tinha algumas atitudes em relação à sua família que eram importantes. E ele nos ensina aqui como nós podemos cuidar espiritualmente do nosso lar e dos nossos filhos, para que nós finalmente experimentemos as bênçãos do Salmo 78. No Salmo 78, nos versículos 2 a 7, nós temos Deus relatando alguma coisa interessante. Olha o que é dito. Leio na versão A Mensagem. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos a nossos filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele tem feito. Noutra versão diz que nós passaremos para a geração seguinte as maravilhas que Deus tem feito para nós.
Foi exatamente isso que Jó fez. Como é que Jó lidava com a família dele? Em primeiro lugar, Jó conseguiu incutir em sua família prazer em estar junta, prazer em viver unida, prazer em viver harmonicamente. Versículo 4, olha aí para a sua Bíblia. Leio agora na versão revista e atualizada. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então a gente vê, em primeiro lugar, que a família de Jó tem prazer em estar junta. Há famílias que são aglutinadoras, há famílias que gostam de se reunir e gostam de estar juntas, gostam de estar unidos. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Existem famílias que são extremamente unidas, mas existem outras que são muito desunidas. Você já deve ter conhecido famílias assim. A família de Jacó, por exemplo, é um exemplo de família disfuncional. Havia ali muita disputa pelo poder. Vá lá em Gênesis e leia sobre a família de Jacó. 4 mulheres disputando o amor de um único homem. Você acha que isso ia dar certo? Claro que não ia dar certo. E aí nós vemos na família de Jacó meninos que se digladiavam entre si, filhos que foram tratados de maneira diferenciada, isso incitou disputa. Jacó jogou um dos seus filhos contra os outros 10, e na primeira oportunidade que tiveram, os irmãos queriam matá-lo. Só não o mataram porque o primogênito Rúben disse, não vamos matar não. E, para mim, Rúben tentava enrolar os outros irmãos que tinham um ódio por aquele adolescente para deixá-lo depois escapar. Mas antes que isso acontecesse, os irmãos viram uma oportunidade e venderam José para os ismaelitas, que eram mercadores. Então nós temos aqui uma família disfuncional, neurótica, desunida, absolutamente desequilibrada. Mas aqui eu vejo a família de Jó. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, faziam churrasco, faziam festas, encontros. Você sabe como é que os filhos aprendem a crescer em harmonia? Antes de tudo, antes de mais nada, eles nos veem, eles nos observam e eles costumam seguir os modelos familiares. Somos nós, os pais, que temos que lutar por essa questão. Temos que insistir que eles tratem bem uns aos outros, insistir que eles sejam respeitosos com seus irmãos, com os próprios pais, respeitosos um com o outro, para que, irmãos, no futuro eles tenham prazer em estar juntos. Nós precisamos insistir para que os nossos filhos aprendam a amar um ao outro e respeitar um ao outro. Eu me lembro da minha nora e vejo minha nora criando os meus netos e fico muito contente. De vez em quando há um entrevero lá entre eles e minha nora chama os dois e diz, podem se abraçar, podem pedir desculpa um ao outro, podem beijar um ao outro. E enquanto vocês não fizerem isso, podem continuar abraçados. E às vezes um está muito zangado com o outro, fica lá abraçado na marra, até que passa a raiva, eles dão realmente um abraço porque querem, dão um beijo um no outro e vão embora. Mas ela está tentando incutir nele que eles devem se amar, porque eles são irmãos, eles devem se perdoar, eles devem se ajudar, eles devem viver unidos. Nós temos que fazer a nossa parte. Essas coisas se aprendem dentro de casa.
Os filhos estão vendo você, querido pai, como é que você está tratando a sua família, e vão seguir o seu modelo se você deixar. Jó conseguiu transmitir isso, união aos seus filhos, e então eles viviam em harmonia. Quando a gente vai à Bíblia, a gente lê sobre o homem bem-sucedido, e a gente lê sobre o homem bem-sucedido no Salmo 128. E o Salmo 128, tratando esse homem bem-sucedido, esse homem feliz, a Bíblia diz que o homem feliz é aquele que teme ao Senhor. Mas na mensagem, Eugene Peterson, ele conseguiu traduzir exatamente assim: vocês que temem o Eterno, como são abençoados, podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalham duro e merecem tudo o que receberam. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Sua mulher gera filhos como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores como brotos de oliveira. Pasmem diante do sim de Deus. Oh, como Ele abençoa os que temem o Eterno. E eu não sei se você reparou que quando a Bíblia vai descrever um homem próspero, um homem feliz, um homem bem-sucedido, sabe como é que ele o descreve? Ele descreve com os filhos dele, os netos em volta da sua mesa. Então o homem que teme a Deus não é o homem que tem uma conta choruda no banco. O homem bem-sucedido na Bíblia não é um homem que tem uma grande indústria, um carrão do ano, uma casa maravilhosa. É o homem onde os filhos estão crescendo ao redor da sua mesa. Sucesso é uma casa onde os filhos e netos são capazes de chegarem lá e encontram prazer de estarem ali. E então eles estão felizes porque estão junto dos seus pais. Na Revista e Atualizada, essa versão da Bíblia, ela diz: bem-aventurado o homem que assim sucede. E Jó foi um homem que conseguiu com que os seus filhos encontrassem prazer em celebrar em união. Você sabe que filhos são narcisistas por natureza. Aliás, nossa natureza é assim. Quando, por exemplo, bate a questão de herança, então, isso vira uma loucura em família. Você já deve saber, ter conhecido muitos problemas, muitas brigas entre famílias, muita desunião entre lares, por causa de centavos, por causa de herança, né? E às vezes a briga vai ficando tão feia que os filhos começam a brigar por dinheiro e por bens, e daqui a pouco já não brigam mais por centavos, mas brigam porque estão com raiva do outro. E aí dizem: agora já não é nem pelo que eu quero de dinheiro, agora eu não estou brigando pelo bem, não. Agora eu quero prejudicá-lo, agora eu quero quebrá-lo mesmo. Você já viu família assim? Ah, eu já vi. Eu me lembro que meu pai era médico e lá na comunidade onde ele tinha um consultório havia um senhor português que tinha muitas casas, muitos bens e 3 filhos. E meu pai era pediatra e clínico geral. Então ele começou como médico do senhor, do casal. E depois nasceram os filhos, ele foi ser médico dos filhos também. E quando aquele senhor estava bem idoso, ele resolveu repartir os muitos bens que tinha com os seus 3 filhos. E disse que ia fazê-lo em vida para que eles não brigassem após a sua morte. E fez assim, dividiu. E aí houve um desentendimento geral, cada filho achou que foi prejudicado e toda a família ficou doente. E aquele senhor e a sua esposa foram lá se consultar com meu pai e o problema deles era a divisão. Daqui a pouco um filho foi lá, depois outro,
toda a família doente, e o nome da doença deles era divisão de bens. Jó consegue criar seus filhos unidos. Eles vão às casas uns dos outros, sentam para comer, fazem churrasco juntos, celebram e brincam juntos, jogam bola juntos, jogam vôlei juntos. Eu não sei se tinha vôlei naquele tempo. Jogam peteleco, jogam porrinha. Tudo eles fazem juntos, eles têm prazer em estarem juntos. E essa é uma grande bênção familiar. Ensine seus filhos a viverem assim. Sabe aquela bagunça maravilhosa de quando a família se junta? Ensine seus filhos a caminharem juntos. Peça sabedoria a Deus para incutir no coração dos seus filhos essa santa união. Em segundo lugar, esse texto é maravilhoso porque ele nos diz que Jó assumia a liderança espiritual do lar. E Jó também nos ensina a assumir a liderança espiritual do lar. Seja como Jó, querido pai, assuma também a liderança espiritual do seu lar. Diz no versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Agora veja como ele fazia isso. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Jó chamava os seus meninos, chamava a família inteira para o culto. Gente, está na hora do culto. Gente, está na hora da adoração. E você já reparou como o texto bíblico diz o modo como ele fazia isso? Repare só. Há 4 coisas que me chamam a atenção na forma como Jó liderava espiritualmente a sua família. E agora eu vou fazer uma coisa assim. Eu vou pedir às mulheres que estão me ouvindo ou estão me vendo para fechem os seus ouvidos agora um pouquinho, porque eu queria falar só para homens, tá? Então as mulheres não vão ouvir, elas perderam a audição temporariamente, e eu vou falar para você, homem, para você que é pai que está me ouvindo. Preste atenção, nós homens, nós não gostamos de liderar espiritualmente a nossa casa. Você sabe que, biblicamente, o marido é o cabeça do lar. Deus colocou você no lar, meu irmão, para ser líder, para você ser exemplo, exemplo moral e exemplo espiritual para sua esposa, para os seus filhos. Mas muitos de nós não gostamos dessa ideia de liderar. Nós gostamos sim da ideia de ser o cabeça e pensamos assim, nós vamos mandar. Mas Deus não chamou você para mandar não, meu querido. Deus o chamou para liderar a sua casa sendo exemplo. Líder é aquele que é exemplo de vida para a família. Foi para isso que Deus o chamou. Mamãe, agora pode voltar. Mulheres, voltem. É isso que Jó assume aqui. Ele assume a responsabilidade de ser sacerdote na casa dele. E aí ele chama os 10 filhos, chama a sua esposa e diz o seguinte, vamos adorar a Deus agora. É hora do culto, é hora de nós celebrarmos o nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, vamos todos juntos para a igreja, para o templo. Ele sempre comandava a hora espiritual da família. E acontecem 4 coisas fantásticas aqui. Se você quer proteger a sua família, preste atenção ao que Jó fazia. Em primeiro lugar, Jó fazia isso de forma sacrificial. Diz assim,
diz o texto que Jó se levantava de madrugada. Eu vou pegar aqui a NVI e diz assim, versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. E paro por aqui por enquanto. De madrugada, sabe? Madrugada, geralmente nessas horas, o sono está muito bom. É a melhor hora do sono. Mas a Bíblia diz que ele intencionalmente colocava o despertador para funcionar e ele acordava na hora melhor do sono para apresentar um culto e oferecer ao Senhor holocaustos. Eu me lembro que eu fui pastor de um querido irmão lá na Igreja Evangélica Batista das Antas, no Porto, em Portugal, irmão Francisco Gonçalves, o saudoso irmão Francisco Gonçalves. Ele era deficiente visual e ele, antes de perder a visão, ele não queria saber de Deus. E aí ele tinha uma mercearia e ele gastou a sua vida vendendo e comprando coisas para aquela mercearia. E aí perdeu a visão por causa do diabetes. E aí ele começou a se interessar com as coisas de Deus. E ele dizia exatamente assim, que quando ele perdeu as vistas, os seus olhos se abriram para Deus. E uma vez eu falei da necessidade dele começar a interceder pelos seus filhos. E ele me disse assim, pastor, eu nunca tive tempo para os meus filhos por causa da mercearia e nunca incuti temor a Deus aos meus filhos. Agora o que eu posso fazer é orar. E eu vou começar a acordar às 4 horas da manhã para orar pelos meus filhos e orar pela conversão dos meus filhos. E ele começou a fazer aquilo. Ele acordava todos os dias às 4 horas da manhã para que Deus tocasse no coração dos seus filhos. E eu vivi para ver a conversão desses filhos. Não é? Mas esse homem começou a fazer isso sacrificialmente, acordando muito cedo, intencionalmente gastava o seu tempo com Deus. E o sacrifício desse homem, como também de Jó, estava no tempo. Você sabe que tempo para nós está se tornando uma moeda cada vez mais rara. De vez em quando eu vejo seus pais deixando seus filhos lá no nosso templo, quando nós podíamos nos reunir presencialmente, e muitas vezes na escola bíblica dominical ou no culto da manhã, e eles vão, deixam os filhos lá e seguem para outros lugares, porque nós achamos que os nossos filhos devem seguir a Deus. Mas muitas vezes achamos que os filhos devem seguir a Deus, mas nós não queremos seguir a Deus. Achamos que o evangelho faz muito bem para os nossos filhos, mas para nós não. E então muitos pais fazem isso. Nós queremos que os nossos filhos amem a igreja, mas nós não gostamos da igreja. E muitas vezes falamos mal da igreja para eles, mas achamos que eles precisam da igreja. E sabe, filhos nos observam. Alguém disse que filhos têm 2 problemas. Eles têm uma visão muito boa e depois uma memória melhor ainda. Eles veem e se lembram de tudo e guardam isso no coração. Nós gostamos de dar tempo às coisas espirituais. Achamos que eles devem dar tempo. E eu quero dizer para você, meu querido, traga o seu filho para estudar a Bíblia. Traga o seu filho para se interessar pelas coisas de Deus, para que você não tenha de buscá-lo amanhã, quando ele for rapaz, na boate de madrugada e trazê-lo para casa bêbado. Sabe, o seu filho repara se você tem mais prazer pelo seu jogo de futebol, pelo seu time de futebol, do que para as coisas de Deus. Ele está vendo, ele está meditando, ele está percebendo. Jó se levantava de madrugada porque tempo aponta para a sua prioridade.
Você dá tempo para aquilo que é importante para você. Tempo aponta para os seus valores. Tempo aponta para o seu coração, que há aí dentro no seu coração que você dá valor. E Jó, então, porque dava valor às coisas de Deus e dava valor aos filhos, fazia isso sacrificialmente, faça também. A segunda coisa que a gente aprende sobre a liderança espiritual de Jó é que isso lhe trazia um custo financeiro. Havia gastos financeiros em tudo que ele fazia. Versículo 5, final. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Você sabe quantos filhos Jó tinha? O versículo 2 diz que Jó tinha 7 filhos homens e 3 moças. Sabe quantos holocaustos Jó oferecia? Sabe quantos? 10 que você respondeu? Errou. Ele oferecia também holocaustos por ele e pela sua esposa. Então Jó oferecia continuamente 12 holocaustos a Deus. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia ensina que o adorador tinha de pegar os melhores animais do seu rebanho e oferecê-los a Deus. Isso custava dinheiro, gente. Isso custava os recursos. Jó tinha de trazer o melhor animal do seu rebanho para ser queimado por cada filho em oferenda a Deus. E aí a Bíblia diz lá no final do versículo 5, olhe para a sua Bíblia, assim o fazia Jó continuamente. Por cada filho ele fazia assim. A fé de Jó tinha um custo. Se a sua fé não tem um custo, se a sua fé não lhe custa nada, desculpa que eu diga, a sua fé também não custa e não vale nada. O rei Davi é quem nos ensina isso no Antigo Testamento. Deus, através de um profeta chamado Gade, mandou que Davi levantasse um altar e oferecesse holocaustos e sacrifícios para ele, para que uma praga cessasse sobre o povo de Israel. E Davi, quando ouve essa palavra do profeta Gade, ele estava nas terras de um homem chamado Araúna. E aí esse homem rico prontamente ofereceu para o rei, falou: rei, olha aqui, bois. Eu tenho esses bois aí no pasto, só preciso oferecer um holocausto, uma oferta a Deus. Pegue quantos bois o senhor precisar, quantos quiser, e ofereça esse sacrifício, vá. E Davi disse assim: não, eu vou comprar esses bois que eu preciso para oferecer em culto a Deus, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Isso está registrado na Bíblia em 2 Samuel 24. E Davi estava dizendo o seguinte: eu não vou me apresentar diante de Deus com algo que não me custou nada. Sabe o que acontece quando você pega os seus recursos e os coloca na obra de Deus, no altar de Deus? Você está dizendo 3 coisas e dizendo 3 coisas para a sua família, mas dizendo para Deus também. Você está dizendo, em primeiro lugar, que você reconhece que é Deus quem lhe dá todas as coisas, é Deus quem está lhe dando todas as bênçãos. A segunda coisa que você está dizendo ao fazer isso: eu entendo que tenho de adorar a Deus com o melhor que eu tenho. E a terceira coisa que você está dizendo para Deus é que eu preciso pagar o preço de ser um discípulo de Jesus. Não é por pagar por graça, não. Não é por pagar por bênção, não. Porque a fé cristã não é um negócio com Deus, não é uma barganha. E você sabe que nossa igreja é uma igreja muito séria, administra os recursos com muita seriedade e transparência. Mas você está assumindo que a sua fé tem um custo.
e você está assumindo aquilo que está dentro do seu coração. A gente investe naquilo que ama. Você ama os seus filhos e investe nele com prazer. E quando você ama a Deus, você investe no reino de Deus e na obra de Deus também com prazer. É o que Jó está fazendo aqui com os seus filhos. Então ele gasta seu tempo, ele gasta o seu dinheiro, e isso era um investimento espiritual dele. Em terceiro lugar, a gente aprende como a liderança espiritual de Jó em casa, que ele fazia esses sacrifícios individualmente. Jó chamava todos os filhos para adoração, mas ele não oferecia um sacrifício global pela família. A NVI capta isso de uma maneira extraordinária. Ele diz assim: terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Ele oferecia um sacrifício por cada membro da sua família. E por que ele fazia isso? Talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Você prestou atenção à palavra talvez? Ele nem sabia se os filhos tinham blasfemado ou não, mas ele inferia assim: pode ser que esse menino aqui, na rebeldia da sua adolescência, pode ser que esse menino aqui, na rebeldia da sua juventude, e às vezes um rebelde sem causa, de repente fez alguma coisa contra Deus. Pode ser que eles tenham feito, então eu vou fazer um holocausto por cada um deles. E ele fazia isso individualmente, um por um. E meu irmão, quando você se ajoelha para orar por seu filho, quando você se ajoelha para orar pelo seu neto individualmente, e você clama pela vida espiritual dele, e você coloca no altar do Senhor os seus interesses, as suas preocupações, e você clama por proteção espiritual para a vida dele, isso tem um enorme impacto no reino de Deus. Às vezes a gente se desespera como pais quando os nossos filhos, por algum motivo, saem da igreja. Não se desespere. Ore mais, busque mais a presença de Deus, clame mais. Sabe por quê? Porque nós temos na Bíblia promessas. Ore baseado nessas promessas. Nós oramos baseados em tantas coisas. Pegue as promessas da Bíblia e faça as suas orações baseado nessas promessas. Eu me lembro de Isaías 65, 23, que diz assim: Deus dizendo para o seu povo, lá em Isaías 65, 23, aspas, pois não terão filhos para a calamidade, nem criarão filhos em vão. Pelo contrário, os seus filhos são a posteridade bendita do Senhor. Você percebeu que coisa linda? Nessa hora, se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, aleluia! Meus filhos não foram feitos para a calamidade, mas foram feitos para serem descendência, prole futura e bendita do Senhor. Então, como Jó, aprenda a orar pelos seus filhos individualmente. Às vezes o filho é rebelde ao evangelho, às vezes muitos filhos de crentes entram numa fase difícil, vão se desviando, e às vezes esses filhos têm pais e mães piedosos que estão clamando por eles, mas eles estão enrolando e eles estão enrolados, sabe? Esses meninos, se você continuar orando por eles, eles vão viver num ciclo infernal na vida deles, porque eles têm intercessão espiritual dos pais, mas porque eles têm a súplica sua e você ora por eles,
e eles querem viver como pagãos, e eles vão vivendo e vão dando pancada na vida, mas sabe, e você está intercedendo, e eles têm sobre eles o sangue do Cordeiro, e querem viver temporariamente como urubus. E sabe, a vida deles nessas circunstâncias não dará certo até que voltem, porque você está orando. E se você continuar orando por seus filhos, clamando por eles, como a palavra de Deus nos sugere, esses meninos, essas meninas vão rodar por aí como baratas tontas, pode ser assim, mas eles vão voltar para os braços do Senhor, vão se curvar diante do Senhor. Então não desista, continue orando individualmente por cada um dos seus filhos. Em quarto lugar, veja a forma como Jó conduzia a espiritualidade da sua casa. Ele orava pelos seus filhos continuamente. Não era algo que Jó fazia eventualmente, não. Não é que ele foi a um acampamento e voltou com um desejo forte de orar pelos seus filhos. Não é que ele tenha ido à igreja ou tenha ouvido um sermão, um belo sermão, e foi tocado e agora ele foi orar pelo seu filho, não, não. A Bíblia diz que Jó fazia isso de forma regular e contínua. Ele não abria mão. E você também não pode abrir mão disso, não. Jó clamava pelos filhos. Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Era a prática do Antigo Testamento, não de agora. Ele orava pelos filhos, ele intercedia pelos filhos, ele apresentava a Deus os pecados que eles podiam ter cometido, e ele nem sabia se os filhos tinham feito coisas erradas ou não. Mas Jó estava na brecha em favor dos filhos, dizendo: eu vou clamar pelos meus filhos, e fazia isso continuamente. Meu querido pai, minha querida mãe, meu querido avô, minha querida avó, não abra mão disso. Não deixe de levantar mãos santas pelos seus filhos e pelos seus netos. Eu sei disso por experiência própria. Andei por aí como uma barata tonta com 17, 18 anos, 19, e minha mãe orando, até que Deus me trouxe pelo cabresto e me tocou e quebrantou meu coração, e me apresentei a Deus e me submeti a Ele e ouvi o seu chamado para o ministério pastoral. E quando disse para meus pais que eu ia para o seminário, a minha mãe me disse assim: por 20 anos eu orei para que um filho meu fosse pastor. De repente, Deus começa a tocar no coração do seu filho. E aí Deus começa a fazer uma obra extraordinária na vida dele. Então, meu querido, não dê folga, não abra espaço, não se esqueça disso. Isso tem de fazer parte das suas orações. Deixa eu terminar, já falei muito. Um rapaz foi com seu pai caçar na Amazônia, e eles se embrenharam pela selva, se distanciaram um do outro, e daqui a pouco eles se perderam. O pai, de repente, conseguiu voltar e o filho ficou perdido no meio daquela selva. E diante de condições tão precárias, dormindo na selva, chuva todos os dias, roupa molhada, risco de enfermidade, muita coisa por acontecer, perigos de selva, até que foram acionados exército e bombeiro, eles se mobilizaram, muita gente se mobilizou, muita gente tentando encontrar aquele rapaz, mas ninguém o achava, e os dias foram se passando. O pai, que tinha ido para a selva com ele, também saía todos os dias pela floresta tentando encontrar o filho e gritando filho pelo seu nome. E ele dizia: meu filho está vivo, meu filho está vivo. E de fato, depois de 18 dias encontraram aquele rapaz e ele estava extremamente frágil. 18 dias depois. E quando o filho, muito frágil, viu o pai
disse assim: eu sabia que o Senhor viria me buscar. É isso que nós precisamos fazer como pais. Que os nossos filhos saibam que onde eles forem, nós vamos buscá-los com as nossas orações e vamos buscá-los com o nosso amor. Que Jó seja inspiração para a sua vida. E é isso que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. E que Deus abençoe o seu lar. Glórias a Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa noite. Estamos terminando esse momento juntos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Tenho certeza que Deus abençoa a sua vida e o nosso desejo e a nossa oração é que a palavra dele produza fruto na sua vida, no seu lar e na sua família. Queremos agradecer a todos os irmãos, todos os membros, todos da nossa igreja que estão trabalhando, empenhados para que isso tudo aconteça, para que a nossa igreja continue trabalhando, servindo a Deus, os jovens, os idosos, o Ministério Infantil, o Ministério de Comunicação, trabalhando incansavelmente, a diretoria da nossa igreja. Agradecemos a Deus pela vida de todos, viu? Que você possa ficar atento durante a semana às devocionais que são colocadas de segunda a sexta. Segunda e sexta é o nosso pastor que traz reflexões pastorais. Terça, quarta e quinta, irmãos diversos da nossa igreja têm trazido palavras muito abençoadoras. Portanto, fique atento, tá bom? Domingo temos a escola dominical no YouTube, temos culto ao Senhor, o nosso pastor entra ao vivo. Quarta-feira, nosso culto de oração. Você possa estar perto de nós, esteja atento às atividades e que continue servindo ao Senhor, se dedicando à leitura da palavra, tá bom? E eu queria dizer que você, depois de terminarmos aqui, não desligasse a sua televisão. Depois do pós-lúdio,
do Diogo Aragão, De Graças, nosso jovem Diogo Aragão, nós vamos perceber um vídeo com imagens muito bonitas feito pelo nosso querido Rogério, e ele vai estar passando depois do pós-luz. Portanto, fique atento e que Deus te abençoe.